Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, vou fazer uma leitura agora no livro de Daniel, o profeta Daniel. Vou ler do capítulo 2, do versículo 1 ao 13. É o profeta Daniel, capítulo 2, do 1 ao 13. Aqui está falando sobre o rei Nabucodonosor e sobre um sonho que ele teve. E acho que muitos já conhecem essa história. Vou ler do 1 ao 13. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguiu dormir. Por isso, o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse: Eu tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: Ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: Esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas, se me revelarem o sonho e interpretarem, eu lhes darei presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer: Conte, ó rei, o sonho a teus servos, e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: Já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Conte-me o sonho, e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Estou no versículo 10 agora. Os astrólogos responderam ao rei: Não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas. A nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado, agradeço ao Senhor por Sua palavra que fala aos nossos corações. Ajude-nos, Pai, que por meio destes fatos que aconteceram lá no passado, que possamos aprender sobre nossas vidas hoje, que possamos entender a realidade, aquilo que vem do Senhor, aquilo que é importante para nossas vidas, de como nós devemos caminhar neste mundo e como nós podemos encontrar a vida verdadeira que somente o Senhor nos oferece. Esta é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Quando falamos sobre a verdade, estamos, de fato, falando sobre realidade. Verdade igual realidade. Algumas pessoas pensam assim: eu não consigo ver Deus, então Deus não existe. Você consegue ver um pensamento? Pensamentos existem? Se uma pessoa acredita que consegue voar, que nem um super-homem, na hora que esta pessoa pula de um prédio de 30 andares de altura e cai lá embaixo, vai ter que encarar a realidade. Graças a Deus, Deus nos fala a verdade. A Bíblia explica a realidade. Quem lê, estuda e segue o que está escrito neste livro sagrado tem uma vida fundada naquilo que é real e verdadeiro. Deus sempre fala a verdade. Ele é real.
Nada na sua vida é tão importante quanto a sua visão de Deus. Quem conhece o Deus real e verdadeiro encara a vida de uma maneira. Aqueles que têm outros pensamentos e crenças estão lidando com algo irreal, algo errôneo. Eu acabei de dizer que Deus sempre fala a verdade, mas agora eu vou dizer que a Bíblia contém algumas mentiras. Como assim? Porque este livro, a Bíblia Sagrada, é um livro real e verdadeiro, então relata o que acontece. E muitas vezes as mentiras surgem nesta vida. Logo no início da Bíblia, em Gênesis capítulo 3, a serpente mentiu para Eva. Eva engoliu a mentira, depois engoliu a fruta proibida e assim rompeu seu relacionamento com nosso Pai Santo, aquele que nunca mentiu e que tem prazer na verdade. Eu escolhi a história em Daniel capítulo 2 hoje, pois às vezes o problema com o ser humano não é que ele resolve mentir, mas que ele não entende as coisas e acredita em várias inverdades. Muitos sabem que Nabucodonosor foi o grande rei da Babilônia. Nosso Deus permitiu que este rei malvado derrotasse Israel e levasse muitos israelitas como prisioneiros à Babilônia. Entre aqueles que foram levados foram alguns jovens: Daniel, Ananias, Misael, Azarias. E aqui em Daniel capítulo 2, o rei teve um sonho. Ele ficou tão perturbado com o sonho que ele não conseguiu dormir mais. Daí, ele convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Eu não sei, mas parece que isso já era o costume do rei. Mas quando eles pediram que o rei contasse o que ele havia sonhado, para que eles pudessem interpretar o sonho, tiveram uma surpresa nada agradável. Pois o rei declarou: vocês precisam me revelar o que eu sonhei, para depois interpretar o meu sonho. Eu não sei como vocês enxergam esta situação, mas me parece que o rei já não confiava mais naqueles homens. Ele pensa que está sendo enganado. Por isso Nabucodonosor disse, está aqui na leitura, capítulo 2, do 8 ao 9, eu já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Conte-me o sonho, e saberei que vocês são capazes de interpretar o sonho para mim. Agora, a parte da história que eu quero ver com vocês hoje está aqui nos versículos 10 e 11. Olha lá, versículo 10. Os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior ou mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Eu creio que esta resposta dos astrólogos contém algumas verdades e algumas inverdades, e quero examinar tudo isto com vocês. Penso que eles começam bem. De fato, o que o rei pediu era algo incomum. De vez em quando, um irmão chega perto de mim para me contar o que ele sonhou e me pergunta o que eu acho. Geralmente eu digo que eu não sei interpretar sonhos. E creio que nós não devemos dar muito crédito aos sonhos. Penso que é melhor lidar com a vida real. Esse é meu ponto de vista. O caso aqui é diferente, pois nesta história vamos ver logo mais que Deus tem uma mensagem para o rei. E de uma certa forma, ele usa esse sonho do rei para falar com todos nós. Mas os astrólogos estão certos. Eu não sei o que você está pensando. Eu não sei o que você sonhou. Nem você sabe que eu sonhei. Nem você sabe que eu sonhei.
E não há ser humano algum que tem como ler os pensamentos de outro ser humano. Os astrólogos estavam certos, corretos. O que o rei estava pedindo era difícil demais. Daí eles continuam no versículo 11 e afirmam: ninguém pode revelar isso ao rei senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Agora, nesta afirmação, os astrólogos acertam e erram. Eles acertam dizendo que ler os pensamentos e interpretar os sonhos é algo para um ser divino. Eles estão certos porque acreditam que existem seres divinos. Chamam estes seres de deuses. Mas os astrólogos pensam que estes seres vivem lá longe, que ficam distantes. Afirmaram, eles não vivem entre os mortais. E nossa própria história aqui em Daniel capítulo 2 nos revela algo bem diferente, algo maravilhoso. Quando a notícia desta exigência do rei chegou a Daniel, no versículo 17 diz, ele voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus, que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus. Esta parte, até os astrólogos lá na Babilônia acertaram. Eles reconheceram que eles não tinham a solução e não tinham recursos para resolver o problema. Ficaram sem esperança. Só restava arrancar os cabelos e chorar aos prantos. Se só os deuses podem, e os deuses não vivem entre os mortais, então, o que fazer? Mas graças a Deus, pela graça de Deus, graças a Deus que existem sim inverdades na Bíblia. Aqueles homens estavam equivocados. Eles pensavam que Deus está lá longe e que Ele não liga para a gente. Mas Daniel orou a Deus. Deus ouviu a oração de Daniel e atendeu a oração de um mortal. No capítulo 2, 26, o rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar, você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? No versículo 27, Daniel respondeu, nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou, mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho, as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. E daí ele contou o sonho e deu a interpretação. Hoje não vou falar sobre esse sonho que o rei teve sobre uma grande estátua, porque eu quero falar com vocês sobre Deus. Sobre o Deus que existe, sobre o Deus único, o Deus que revela mistérios, o Deus que se faz presente, que se importa com gente como a gente. Vocês sabem o que eu tenho aqui na minha mão? Esse é o livro que revela mistérios. Este livro nos fala sobre Daniel e como um simples jovem com fé no Senhor interpretou o sonho do rei. E antes de interpretar o sonho, ele falou para o rei o que ele havia sonhado. Quando Daniel terminou de contar tudo isto ao rei Nabucodonosor, o próprio rei reconheceu que algo maravilhoso havia acontecido. No final desse capítulo 2 de Daniel, versículos 46 e 47, está escrito. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel, não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar este mistério. Então, um rei pagão reconheceu o que muita gente em 2020
não reconhece. Deus é Deus. E não há outro como Ele. Ele é o Senhor, Ele está acima de tudo e de todo. Ele está acima de qualquer rei, qualquer presidente, qualquer empresário, qualquer professor. Deus sabe tudo, Ele pode tudo. E sabe qual é o melhor? O apóstolo Paulo fez uma pregação numa cidade pagã, a cidade de Atenas. Lá em Atenas havia muitos ídolos, porque eles adoravam muitos deuses. E a Bíblia diz em Atos, capítulo 17, eu vou ler do 23 em diante, Atos 17, 23, que Paulo viu um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Daí, Paulo aproveitou para declarar como é o Deus real e verdadeiro. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só, Deus criou todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deviam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Veja só, como é nosso Deus? Deus é grande, Deus criou tudo, Deus é o Todo-Poderoso. Qual é o desejo de Deus? Deus deseja ser buscado e encontrado. E onde está esse Deus maravilhoso? O que Paulo disse? Ele não está longe de cada um de nós. Quantas pessoas no nosso mundo precisam desta informação tão preciosa? Muitas pessoas ficam pesquisando para saber mais sobre Covid-19, para se protegerem desta doença. Mas para ter uma vida verdadeira, uma vida que vale a pena viver, para ter a vida eterna na glória, nós precisamos conhecer o Senhor. Colossenses capítulo 1, versículo 15, na nova tradução na linguagem de hoje, nos diz que Jesus é a revelação visível do Deus invisível. E no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, a palavra de Deus nos diz que Jesus é o Verbo vivo, que tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do único Filho vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Naquele mesmo capítulo, versículo 18, acrescenta: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Os astrólogos naquela época de Daniel se enganaram. Eles afirmaram que os deuses não vivem entre os mortais. Mas Jesus, o Filho único do Pai, se fez gente como a gente. Jesus viveu entre nós. Jesus é chamado de Emmanuel, porque esse nome Emmanuel significa Deus conosco. Jesus não é o Deus lá longe que não se importa com a gente. Jesus é o Deus aqui perto, quem chegou para nos ouvir, para nos tocar e para nos resgatar. Você conhece a história de Jesus? Basta ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus recebia as crianças e os leprosos. Jesus ouviu o grito de um cego, curou um aleijado. Jesus sentou e conversou com as pessoas rejeitadas e abandonadas pela sociedade. Jesus expulsou os demônios, ressuscitou os mortos. E este mesmo Jesus, irmãos, está vivo. Ele vive entre nós. Ele continua se fazendo presente na sua casa e na minha casa. Graças a Deus pela graça e a misericórdia de Deus nosso Pai. Aqueles que afirmam que Deus não existe, essas pessoas estão totalmente equivocadas. Aqueles que pensam que Deus não pode viver com meros mortais, como eu e você, essas pessoas se enganaram. Deus está aqui, tão certo quanto o ar que eu respiro.
E eu estou evitando aglomerações de pessoas, uso máscara quando saio de casa, quando vou ao mercado, à farmácia, mas mesmo assim, eu não vivo apavorado, não vivo cheio de medo, não vivo ansioso, cheio de preocupação, porque eu sirvo o Deus vivo. Meu Deus se faz presente e Ele me ajuda, sempre me ajuda no meu casamento. Ele enviou seu Espírito para habitar em mim, para me ajudar no meu dia a dia. Que bom saber que o melhor presente de todos os presentes pode ser seu, pode ser meu, porque é muito melhor do que ter um carro novo, uma casa nova, ou ter a plena saúde e viver até 100 anos de vida. É ter Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e saber que Jesus está sempre com a gente. Este Jesus que morreu, mas ressuscitou, ainda está vivo. E ele disse, enquanto estava aqui neste mundo, em João capítulo 16, 33. Muitos de vocês já memorizaram. Eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E no último versículo do Evangelho de Mateus, esse mesmo Jesus nos prometeu: eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos.